Capítulo 3. Evite os ladrões da felicidade. O mal é a ausência da alegria autêntica. É o que o torna um mal, obviamente. Do contrário, diria você que o tigre perpetra uma má ação ao devorar sua presa. Matar é a natureza do tigre, a ele dada por Deus. As leis da natureza são impessoais. Observa-se o mal quando a pessoa revela potencial para obter a alegria interior. Tudo o que nos separa desse estado divino de existência nos prejudica, porque desvia nossa visão daquilo que realmente somos e daquilo que, de fato, queremos na vida. Daí as prescrições religiosas contra a luxúria e o orgulho, por exemplo. Os mandamentos são para o bem do homem, não para a satisfação do Senhor. Constituem advertências para os incautos de que, embora certas atitudes e atos possam de início parecer satisfatórios, o final do caminho será para eles não a felicidade, mas o sofrimento. As pessoas que buscam a felicidade devem evitar a influência dos maus hábitos que levam às más ações. Estas geram desgraça cedo ou tarde. A repetição de uns poucos atos de fraqueza nos acostumam a ser fracos. Muitas pessoas permitem que hábitos de fraqueza ou fracasso, por elas mesmas criados, as escravizem. Você poderá evitar isso, caso tenha condicionado mentalmente a viver de maneira diversa. Entretanto, a resolução de combater os maus hábitos deve persistir até a vitória final. O que você fez de si mesmo no passado é o que é agora. Foi você que, pelos traços invisíveis e secretos de ações passadas, passou a controlar as ações presentes. Foi você quem, pela lei de causa e efeito que governa todos os atos, determinou a sua punição ou recompensa. Sem dúvida nenhuma, já sofreu bastante. É hora de escapar à prisão de seus antigos hábitos indesejáveis. Uma vez que está desempenhando o papel de juiz, as grades do sofrimento, da pobreza ou da ignorância não poderão retê-lo se estiver pronto a libertar-se. Evite em falar coisas negativas. Por que olhar os esgotos quando há tanta beleza em derredor? Você poderia levar-me aos lugares mais bonitos do mundo, e ainda assim, eu, se quisesse, encontraria defeito nele. Mas por que o quereria? Por que não gozaria de toda a sua beleza? Quando nos concentramos no lado mau das coisas, perdemos de vista o lado bom. Dizem os médicos que milhões de germes terríveis povoam nosso corpo. Entretanto, por não termos consciência deles, tem muito menor probabilidade de nos afetar do que se lhes sentíssemos a presença e nos preocupássemos com isso. Quando terminamos em olhar o lado negativo, acabamos por admitir qualidades negativas. Quando nos concentramos no lado bom, adquirimos bondade. As preocupações são difíceis de eliminar. Você extirpa uma e logo outra enxameia, vindas não se sabe de onde. Elas quase lhe devoram a vida. Assim como usamos o veneno para combater os insetos que infestam nossa casa, devemos usar os produtos químicos da paz para destruir os pensamentos tristes. Toda vez
que um enxame de preocupações o atacar, não lhe dê atenção e espere calmamente, enquanto procura o inseticida. Borrife-as com o seu poderoso spray de serenidade. Você não encontrará esse spray numa drogaria. Terá de fabricá-lo na calma de sua própria prática diária de concentração. Esse produto compõe-se de ácidos cáusticos da serenidade habitual e da bem-aventurança suave que elimina a dor. Os ácidos da serenidade e da bem-aventurança devem ser preparados no laboratório da autodisciplina em repetidas tentativas. As preocupações são aliviadas pela serenidade e bem-aventurança, mas quem as erradica por completo é a sólida cultura da paz imperturbável. Elas não podem ser suprimidas por mais preocupações ou pelo anseio insensato de suprimi-las. Todas as pragas desse tipo serão destruídas unicamente pelo hábito de alimentar uma paz duradoura. Tome cuidado. A mente tem de ser protegida dos 4 estados psicológicos alternantes da tristeza: falsa felicidade, indiferença e paz enganadora, passiva. Cada um deles procura dominar o ego em breves intervalos, sempre que consegue tomar o lugar dos outros 3. Observe bem um rosto e conseguirá dizer qual desses estados está controlando o possuidor. Raramente o rosto de uma pessoa permanece calmo quando ela se acha dominada pelos 4 estados mentais instáveis. Sempre que é negado a uma pessoa o desejo por algo como saúde ou prazer, o sofrimento aparece e muda-lhe a face. O príncipe sorriso é expulso pelo rei desgosto, que tortura os músculos e distorce a expressão. Quando um desejo é satisfeito, a pessoa se sente temporariamente feliz. A tristeza nasce do desejo não realizado, a felicidade da satisfação do desejo. Tristeza e falsa felicidade, como gêmeos siameses, moram e viajam juntas. São a prole do desejo e nunca se desligam uma da outra. Se você convidar a falsa felicidade, terá de receber também a tristeza. Quando o ego não está às voltas com a tristeza ou a felicidade, as pessoas entram no terceiro estado, a indiferença ou tédio. Você pergunta a uma pessoa entediada: está triste? E ela responde: oh, não. Você pergunta em seguida: está alegre? E vem a resposta: oh, não. Mas então qual é o seu problema? Insiste você. Ora, estou apenas entediado. É a explicação. Esse é o estado mental da maioria das pessoas. Além dos estados mutáveis de tristeza, falsa felicidade e indiferença, existe o estado neutro da paz passiva. É de natureza negativa e breve. A consequência e o apaziguamento temporário dos outros 3. Acima desses 4 estados da consciência está o da bênção incondicional e sempre nova, sentido apenas na meditação. Não desperdice o seu tempo em pilhérias. Eu mesmo gosto de rir, mas controlo o meu senso de humor. Quando estou sério, ninguém consegue me arrancar um sorriso sequer. Seja feliz e alegre no íntimo, grave, mas jovial. Para que gastar suas percepções espirituais com palavras vazias? Depois de encher o vaso da sua consciência com o leite da paz, mantenha-o assim. Não lhe faça furos com as brincadeiras e conversas fiadas. Não se exceda nas brincadeiras. Isto nada mais é que um estímulo falso. Não brota da alegria autêntica, nem assegura a felicidade verdadeira. Quando você brinca demais, sua mente fica irrequieta e leviana, incapaz de meditar.
Não transforme a desgraça em hábito crônico, pois não é nada divertido ser infeliz, ao passo que a felicidade constitui uma bênção para você e os outros. É fácil ostentar um riso luminoso e espalhar doçura com a voz. Por que, então, ser mal-humorado e disseminar tristeza à sua volta? Nunca é tarde para aprender. Você tem a idade de seus pensamentos costumeiros e é tão jovem quanto se sente agora, a despeito dos anos decorridos. Quando a senhora Tristeza aparece, não lhe dê forças, percebendo sua presença. Se você aceder em alimentá-la com o néctar de suas lágrimas, ela se instalará e logo ocupará todos os espaços da sua vida. Tão logo ela surgir, escarneça. Isso a desmoralizará. Em seguida, golpeie-a no estômago. Use os punhos, os braços e os cotovelos da vontade para expulsá-la de vez do recinto, da sua vida. Assim alcançará a vitória ao mesmo tempo física e metafísica sobre a tristeza. Quem nasceu em situação desvantajosa deve resistir tenazmente à tentação da autopiedade. Lamentar a si próprio é diluir a capacidade interior de vencer. Sua felicidade individual depende em larga medida do êxito em proteger-se e a sua família das más consequências da bisbilhotice. Não veja o mal, não fale o mal, não ouça o mal, não pense o mal, não sinta o mal. Muitas pessoas podem tagarelar durante horas sobre a vida alheia, acabando por sucumbir à influência da fofoca, como se dá com a intoxicação passageira das bebidas alcoólicas. Não é estranho que alguém discorra longamente, alegremente, mordazmente sobre os defeitos dos outros e não possa ouvir a mínima referência aos seus próprios erros. Da próxima vez que você sentir vontade de falar mal sobre as fraquezas morais e mentais de seus semelhantes, comece de imediato a enumerar em voz alta as suas próprias, por apenas 5 minutos, e veja o que acontece. Se não gosta de falar dos seus defeitos, se isso o magoa, mais magoado deveria sentir-se por dizer coisas injustas e danosas a respeito dos outros. Impeça-se, e aos membros de sua família, de falar mal do próximo. Alardeando a fraqueza de uma pessoa, você não a ajuda em nada. Ao contrário, irrita ou desencoraja, envergonhando-a, talvez para sempre, e fazendo-a desistir de melhorar, amesquinhando-o. Quando roubamos a alguém o senso de dignidade, amesquinhando-o abertamente, mergulhamo-lo no desespero. O homem caído tem plena consciência de sua debilidade. Criticando-o de forma destrutiva, você empurra ainda mais para o desalento, no qual ele já está submergido. Em vez de papaguear a seu respeito, ampare-o com palavras ternas e estimulantes. Só quando se pede ajuda é que a assistência espiritual e moral deve ser oferecida. Aos filhos e entes queridos, você pode, a qualquer tempo, dar sugestões amistosas e contidas, eliminando assim sua timidez e seus melindres. Não julgueis para que não sejais julgados, pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Mateus 7, versículo 1 e 2. Há muita sujeira a remover do seu próprio lar mental. Não se permita tagarelar sobre a sujeira da mente alheia, mas ocupe-se em combater as fraquezas da sua própria vida. Em silêncio, cure-se do desejo de criticar e, uma vez livre da condenação e da bisbilhotice, ensine os outros a serem melhores, dando-lhes o bom exemplo de um coração delicado. Palavras ásperas, proferidas no máximo de emoção, lembram um incêndio que se alastra pela floresta,
da amizade, queimando todas as ervas verdes do relacionamento cortês e dos pensamentos generosos. Pessoas embriagadas de excitação e escravas da cólera são incendiárias emocionais que, ao menor desafio, acendem os fósforos da palavra raivosa e põe fogo à paz das almas. Assim como os incêndios florestais causam prejuízos de milhões de dólares aos países, assim os incêndios emocionais, incinerando a felicidade de milhões de pessoas inteligentes, provocam danos incalculáveis ao pensamento criativo, desgastando enormemente as energias nervosas humanas. Para ser delicada, a pessoa não precisa concordar com tudo. Quando discordar, você deve permanecer calmo e mostrar-se gentil. Ficar encolerizado, descontrolado, é uma fraqueza humana. Mas segurar as rédeas do temperamento e da fala é uma força divina. Não importa o que o provoque, controle-se. Um silêncio calmo, ou mesmo palavras autenticamente bondosas, mostre que sua delicadeza é mais forte que a irritação do interlocutor. Se a indelicadeza ou azedume estão lhe provocando indigestão, beba o remédio da doçura. Se resolver mudar, comece dizendo palavras sinceras e gentis àqueles com quem foi injustamente agressivo. Primeiro, seja cortês com seus parentes imediatos. Depois conseguirá sê-lo normalmente com os outros. A felicidade tem seus alicerces no altar da compreensão e da polidez. As palavras grosseiras matam impiedosamente antigas amizades e a harmonia dos lares. Tire-as para sempre dos lábios e torne sua vida familiar livre de atribulações. Palavras doces e sinceras são néctar para almas sedentas. Elas cabem em toda parte. Palavras doces geram felicidade nos amigos, inimigos, igrejas, escritórios e etc. As pessoas se sentem aliviadas quando uma pessoa rabugenta deixa o recinto, e contentes quando um amigo sincero e polido aparece. As pessoas temem as doenças degenerativas que afligem o corpo, mas poucas buscam sinceramente a cura quando contraem a apavorante moléstia psicológica dos ciúmes. Shakespeare chamava-a de câncer que rói as raízes do amor, mas é pior que isso. O ciúme epidêmico parece afetar a mente de todas as nacionalidades. Ele é a tuberculose matrimonial. Devora a vida feliz e saudável dos casais, acabando por destruí-la com hemorragias de suspeita. Brigas contínuas são como crises de bronquite, que vão afetando os pulmões da felicidade. O ciúme também é a tuberculose dos negócios. Quando ele invade essa esfera, os tecidos da cooperação e da unidade, que são a essência de uma empresa, começam lenta ou rapidamente a deteriorar-se. Toda organização política e religiosa deve precaver-se contra essa doença degenerativa. Defenda sua felicidade de tamanha devastação. Se você é escravo dos sentidos, não pode ser feliz. Se é senhor dos desejos e apetites, poderá sê-lo verdadeiramente. Se come em excesso, se cobiça algo contrário à sua consciência, se age mal, atiçado pelos sentidos, contra a vontade do eu interior, então, em definitivo, nunca será feliz. Os escravos dos sentidos descobrem que seus maus hábitos os compelem a fazer coisas que acabam por prejudicá-los. Maus hábitos arraigados anulam a força de vontade toda vez que ela tenta tomar as rédeas e conduzir os pensamentos para o reino da ação correta. O remédio consiste em resgatar a força de vontade das garras do sentido. Ceder aos maus hábitos é torná-los ainda mais fortes.
enfraquecendo ao mesmo tempo o poder da vontade. Combata os maus hábitos da cólera, da censura, do ciúme, do medo, da inércia, da gula ou qualquer que seja a sua fraqueza, não permitindo que a tentação vença a sua força de vontade. Quando decidir fazer algo que sabe ser absolutamente correto, vá adiante a todo custo. Isso dará à sua vontade, guiada pela sabedoria, mais poder sobre os seus maus hábitos. Esqueça os fracassos materiais, a indiferença espiritual, a fraqueza mental e moral, as meditações incompletas do ano passado, e utilizando sua vontade de prosperar, exercitando o autocontrole e meditando profundamente até o contato real com Deus. Quase todas as almas são escravas dos sentidos e se localizam na superfície do corpo. A atenção da alma é desviada do seu reino interior, na medula, no olho espiritual e nos chakras para as regiões exteriores do corpo, onde a cobiça e a tentação ao apego mantêm suas fortalezas. O devoto, que quer conduzir a rainha alma para longe das moradas de miséria dos sentidos, descobre não poder fazer isso sem provocar um violento embate entre os soldados dos sentidos e os guerreiros divinos da alma. Se você não tem suficiente força de querer, procure aumentar sua força de não querer. Quando estiver à mesa de jantar e a senhora Gula tentar convencê-lo a comer mais do que deve, anestesiar o seu controle e lançá-lo ao poço da indigestão, tome cuidado. Após ingerir a quantidade e a qualidade certa de alimentos, diga a si mesmo: não quero comer mais. Levante-se da mesa e vá embora. Se alguém o chamar dizendo: João, volte e coma mais um pouco, não vá perder a deliciosa torta de maçã. Responda apenas: não quero. Pensamentos de desonestidade, tentação e vingança são os soldados dos sentidos, provocadores de miséria. Desejam conquistar o reino da sua felicidade e trancafiar você no calabouço da infelicidade e da penúria. Quando os soldados dos maus pensamentos se juntarem para atacar sua paz interior, desperte os guerreiros espirituais da luz, honestidade e autocontrole e trave uma batalha renhida. Lembre-se, cabe a você decidir se quer que a cobiça, a sujeição, a cólera, o ódio, a vingança e as preocupações governem sua vida, ou se deixará os guerreiros divinos do autocontrole, serenidade, amor, perdão, paz e harmonia defenderem seu reino mental. Expulse os hábitos sensuais rebeldes que trouxeram miséria ao império de sua paz. Seja seu próprio rei, e deixe os paladinos do bem e dos bons hábitos tomar conta do reino de sua mente. Então, a paz o governará para sempre. Entregue a Deus tanto o bem quanto o mal que você porventura pratique. Isso não significa, é claro, que você deva fazer conscientemente coisas ruins. Mas, quando não puder evitar isso por causa de hábitos muito arraigados, procure sentir Deus agindo por seu intermédio. Transfira a Ele a responsabilidade. Deus gosta disso. Quer dar-lhe a saber que Ele é quem sonha a sua existência. Se você se esforçar, Deus nunca o abandonará.